quarta-feira. Mas já tem jogo pelo Campeonato Carioca, como eu falei, domingo contra a Portuguesa. Esse jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com um time formado 100% por jovens da base. O pessoal nem voltou a treinar. Desses garotos da base, tem pessoal conhecido ali, tem alguém integrado, é só garoto e algum garoto que o torcedor conhece, que já pisou no profissional e voltou. O que dá para destacar desse time aí? Sem sombra de dúvidas, o torcedor rubro-negro conhece o zagueiro Iago, né? Que foi um jogador extremamente importante no título do Mundial Sub-20, fazendo aquele gol de cabeça nos minutos finais da prorrogação, aí depois a situação do pênalti também, batendo com o Maraca lotado. Maraca lotado. E é um jogador também de seleção brasileira, categoria de base, capitão da seleção sub-20, mas de maneira curiosa, o Felipe... Curiosa não, é informação. O Felipe Luiz entende que o estilo de jogo dele não se adequa ali ao que ele quer para o time profissional e ele é muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Douglas Telles também é um jogador importante, setor ofensivo, um jogador que o Felipe Luiz gosta bastante porque ele atua pela beirada, com o pé trocado, também ajuda na recomposição. Então acho que é um bom momento para essa garotada se mostrar para o torcedor, se apresentar para o torcedor rubro-negro, porque eu não tenho dúvidas que o Felipe Luiz conhece esses garotos como ninguém, até porque ele trabalhou com vários, né? Ele começou no Sub-17, depois passou pelo Sub-20 até chegar ao elenco profissional. Mas chegou o momento desses garotos se mostrarem para o torcedor e se apresentarem para o torcedor. E eu tenho certeza que o torcedor rubro-negro vai ficar extremamente contente, porque são os mesmos jogadores que jogaram a última rodada do Campeonato Brasileiro, que conseguiram aquele empate importante diante do Mirassol. Exatamente. O grupo já tinha viajado para a Copa Intercontinental. É isso. É exatamente o mesmo time. Exatamente o mesmo time, a mesma garotada que estava lá diante do Mirassol e fizeram um bom jogo, bateram de frente com o Mirassol, quase ganharam do Mirassol dentro da casa do Mirassol. Que não perdeu para ninguém. Que não perdeu para ninguém, exatamente, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, vai ser um momento para o torcedor acompanhar essa garotada. Eu, particularmente, acompanho porque eu gosto muito de categoria de base. Mas para o torcedor que não está muito por dentro, muito ligado, vai ser um bom momento para acompanhar essa garotada aí. E aí, para esses garotos, é tipo uma Copa do Mundo, né? Já deve estar ansioso desde já, esperando no domingo o jogo, a transmissão, a torcida do Flamengo assiste no Brasil inteiro, porque é o time do Flamengo, não quer saber se é garoto, se tem Arrascaeta, se tem Bruno Henrique, o pessoal vai parar para ver jogo de Campeonato Carioca e a visibilidade enorme para esses moleques, né? Pô, esses meninos vão ter uma oportunidade agora de ouro, né? É hora de mostrar serviço, né? Única, né? De começar um campeonato atuando ali, tendo televisão, tendo todo mundo para poder vê-lo, né? Com mais oportunidade, já que o elenco do Flamengo é um elenco recheado. Quase não dá brecha, o garoto não tem brecha. Então é muito difícil um menino chegar lá e se destacar, né? Então tem que esperar muito. Então, oportunidade dessa, com um treinador que já teve passagem por base, o Felipe Luiz é um cara que conhece muito, né, de Flamengo, porque começou na base, então está muito integrado com esse elenco, que já é bastante conhecido, porque a torcida do Flamengo acompanha muito a questão da base, né? Como bem disse o nosso amigo Venil, o Maracanã estava lotado, então já viram muitos desses meninos atuando. Teve esse jogo também contra o Mirassol, ao qual eles também se apresentaram de forma muito boa. Então agora esse estadual aí, sem sombra de dúvida, vai ser uma grande oportunidade para eles. Flavinho, você me perguntou sobre os jogadores para observar, eu acabei não mencionando, não me aprofundando. Mas, por exemplo, tem o Pablo Lúcio, que é um jogador de muita categoria, joga de volante, joga de camisa 10 também, o Felipe Luiz gosta bastante, é um volante alto, e isso chama a atenção porque ele tem uma qualidade absurda, chuta bem. O lateral direito, o Daniel Salles, eu acho que o torcedor tem que ficar de olho, até porque ele joga numa posição que a gente sabe que é carente não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, e o Daniel Salles ele se destaca desde as categorias de base. O Guilherme, que inclusive fez um golaço contra o Mirassol, é outro bom jogador que o torcedor pode ficar de olho. Então, assim, tem a garotada interessante. Foi o que você falou, é muito difícil hoje ter espaço no elenco principal, porque a gente está falando de um elenco do Flamengo que é absurdo. Absurdo. Então é muito difícil esses garotos terem espaço. Mas, querendo ou não, eles podem servir de maneira dinheiro, né? Venda futura, pensando em venda futura. Porque se ele se destaca, obviamente, fica valorizado e com isso o Flamengo pode vendê-los. Pode não ter espaço no Flamengo, mas tem outro elenco profissional que não é tão gabaritado. O Alaciano, como é que é o garoto?
Tá esperando, vai voltar, joga, não joga? O Wallace Yan, na verdade, ele já faz parte do elenco principal. Aí ele jogou contra o Mirassol não tá nesse grupo aí não, né? Como um reforço, né? Como o Wallace Yan, Michael e o goleiro. Diogo Alves, na ocasião, ele também reforçou o time Aflaquides, como a gente brinca, na última rodada. Exatamente, Aflaquides, é a garotada. O pessoal que tá meio sem espaço aí não entra nessa não, porque alguns clubes vão fazer isso, né? Colocarem jogadores que foram um pouco aproveitados para iniciar o Carioca. No Flamengo é só garotada, o próprio Michael que você falou, já está tentando negociar. Esse pessoal ele vai ser reapresentado no dia 12, que é um dia depois desse jogo da estreia, que é no dia 11. E assim, não está nesse grupo aí. Exatamente, aí, né? E eles têm direito a férias também, eles são profissionais tal como a gente, todo mundo aqui tem direito a férias. Tem que descansar e eles também. Precisam descansar, e eles não tiveram férias no meio da temporada, quando muitos clubes acabaram dando férias para os seus jogadores. Mas te respondendo, o Wallace Yan, ele não está à disposição dessa garotada não, a famosa Flaquides. Flaquides. Você gosta, né, Tartar? Tartar é resenha, Tartar. Enquanto o elenco principal do Fla não se reapresenta, tem jogador que está aproveitando o descanso para aprimorar a parte física. Olha só, Gonzalo Plata publicou nas redes sociais um treinão na praia. Será que veremos a melhor versão do Plata em 2026? O pessoal olha, rapaz, ele vai chegar voando, o cara tá se dedicando, mas isso é normal, né, Tartar? Hoje em dia, as férias não significa que o cara vai parar, vai tomar cervejinha, vai comer fritura e vai voltar pesado. Não pode, né? Não pode. Hoje em dia, ainda mais no nível de competitividade, como a gente estava aqui falando do Flamengo, que se encontra, não pode. Não pode o atleta achar que tá tendo alguns dias de folga, né, que ele vai poder meter o pé na jaca, porque depois quando para ele recuperar voltar, demora, não consegue, né? Vai demorar e as coisas estão acontecendo muito, muito rápido. A gente já está vendo que o brasileiro vai começar bem mais cedo, então o cara tem que estar na ponta dos cascos. Ô, Tata, quando você jogava, voltava assim de uma pausa, de férias, quanto tempo você acha que leva para estar bem, para entrar em campo e para jogar? A gente pensando que o Flamengo já tem no dia 28 estreia do Campeonato Brasileiro. Espero que 1, 2 semanas, 3 semanas. A gente costuma dizer, né, que o que acaba fazendo a falta é o ritmo de jogo, que é diferente da parte física treinada ali, né? Então é o ritmo de jogo. Então, com o decorrer das partidas, isso aí né? Só no terceiro, isso aí jogo. É só a terceira, quarta partida, que aí o corpo começa a se alinhar com aquele ritmo realmente de competitividade maior, e aí o cara já tá pronto. Tá pronto pra guerra. Tá pronto pra guerra. Ó, tem drone do Vene na área aí sobre o Léo Pereira. Vene Casagrande quer dizer que o Cruz Azul do México, West Ham da Inglaterra, acenaram com a vontade de abrir negociação para contratar o zagueiro Léo Pereira, mas o Flamengo vai se desfazer, tem ideia, não quer se desfazer. Toda janela surgem propostas pro Léo Pereira, né? Eu lembro do interesse do Boca Juniors no ano passado. O cara tá cotado bem no mercado, mas e o Flamengo, como é que fica? Vamos lá, Flavinho, estamos falando, na minha opinião, do melhor zagueiro na temporada 2025 aqui no futebol brasileiro, porque o Léo Pereira, de fato, ele jogou muita bola. Regularidade certeza, absurda, né? Não só na parte técnica, na parte física também chamando muita atenção, porque ele foi muito pouco preservado pelo técnico Felipe Luiz. Pouco se machucou, pouco desfalcou o Flamengo, jogou muita bola. Revezava o companheiro dele, ele não saía, né? Exatamente. E assim, o companheiro dele acabou indo para a seleção brasileira. Todos que jogam o Léo Pereira vão para a seleção, menos o Léo Pereira. Menos o Léo Pereira. O cara fica irritado, né? Eu acho que ele poderia ter tido pelo menos uma oportunidade de ser convocado. Mas enfim, quem sou eu para dar minha opinião? Mas em relação ao Léo Pereira e Flamengo, o que aconteceu? O telefone do José Boto tocou e 2 clubes demonstraram interesse na contratação do Léo Pereira. Olha, nós estamos interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para ter o Léo Pereira, no caso o Cruz Azul do México e também o West Ham da Inglaterra. Mas aí o José Boto avisou ao representante, nem adianta, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender nenhum jogador titular. E entra muito naquele discurso do BAP para os conselheiros, quando o BAP disse o seguinte, nós nessa temporada nós teremos a oportunidade de reforçar o elenco sem a necessidade de vender jogadores. E de fato é isso que o Flamengo vai fazer. O grande reforço é a manutenção. Não ficou só na teoria, jogadores. Ficou na prática, porque de fato o Flamengo não vai abrir nenhuma negociação. Não perdeu ninguém, né? Só vamos liberar se pagar a multa rescisória.
E assim, o Léo Pereira ele precisa respeitar porque ele tem contrato com o Flamengo, embora eu entenda que para ele poderia ser uma boa e quem sabe jogar numa Premier League com o West Ham, porque assim, se o foco dele era a seleção brasileira e ele acabou não sendo convocado, de repente seria uma boa oportunidade para ele pensar numa ida à Europa, porque ele nunca jogou na Europa. Ele jogou no exterior, no caso do Orlando City, mas na Europa ele nunca teve essa oportunidade e é um jogador que já chegou aos 29 anos. Seria o momento para ele. Mas vai ser muito difícil um clube tirar um jogador considerado titular hoje do Flamengo. O contrato vai até quando mesmo? Até 2027 o contrato dele. Tem que entrar num acordo Exatamente. com o Flamengo, mesmo a vontade dele, né? Claro que ele também deve ter a vontade de permanecer, não deve estar discordando. Não é um jogador que vai brigar para sair, não é isso, entendeu? Ele está bem, deve ter o sonho de jogar na Europa, mas claro que a opção de ficar no Flamengo também deve agradá-lo.